Qual é esse perfil? Então, a gente fala de reprovação psicológica. Acho que não acontece. Acontece reprovação? Acontece. Mas por que acontece a reprovação? Qual é o perfil psicológico para o nosso policial militar? Na outra live eu falei para vocês, dei uma dica do nosso canal do YouTube, PMTV. Vai lá, assiste as imagens da COP, das câmeras operacionais, para você saber como é a vida do policial militar. E para ser policial militar, você tem que ter um perfil que tem alguns requisitos, né? Não é porque você não foi aprovado no exame psicológico que você tem algum problema. não. Um problema psicológico. Você só não tem um perfil. E quais são esses requisitos? Qual que é o perfil? Nosso perfil psicológico, ele tem duas partes, né? Ele tem as características do perfil, que são aquelas características que são exigidas do candidato para atuar naquele determinado cargo pelo qual ele está concorrendo. E nós temos as características de contraperfil, que são aquelas que não são desejáveis que o candidato tenha, tá? Quando nós avaliamos o candidato, nós vamos trazer essas características do material que ele produziu, de todo o teste que ele fez, do histórico de vida dele, que ele vai compor ali no momento da entrevista. E aí, no final, todo esse material vai para uma banca examinadora, que vai avaliar o prontuário do candidato com todo o material que ele produziu. É importante a gente falar aqui que todo cargo, toda função tem algumas características. Tem requisitos. Tem requisitos. E assim, as características para trabalhar, para atuar naquela função. Então é importante que o candidato... A gente tem algum exemplo desses requisitos? Quando você foi entrar na polícia, você foi conhecer o que faz um oficial da Polícia Militar, o que faz um soldado da Polícia Militar. Então é importante que o candidato ele recorra a ferramentas que possam trazer esse conhecimento para ele, que nem você falou lá dos vídeos, né? Das câmeras corporais, das COPs. É importante que eles tenham acesso, que eles sintam qual que é o tipo de situação, de atividade que o policial está suscetível diariamente. Para saber se ele tem condições. Poxa, eu gosto disso, é nessa função que eu quero trabalhar, né? Essas características do perfil psicológico, elas constam todas do edital do concurso. Não são secretas? Não são secretas. Estão no edital? Estão no edital. Ah, não acredito. Todas elas então, estão no quando edital. a pessoa se inscreve, ela tem acesso ao edital. Ela tem acesso ao edital. Se ela ler o edital, ela vai saber qual é o perfil do profissional, do policial militar. Ela vai saber. E assim, a gente pode dar 2 exemplos aqui? Assim, a gente pode. A gente pode falar? A gente tem. É exigido, por exemplo, do policial militar que ele tenha um bom relacionamento interpessoal, né? Difundido de forma muito equivocada como a mera capacidade de conversar, de ser extrovertido ou reservado, e não é bem isso. O que seria um relacionamento interpessoal? O nosso policial, ele tem, dependendo da situação a que ele for exposto, né, de risco ou uma mera ocorrência assistencial ou de muito estresse ou não, ele precisa se colocar da forma como aquela situação exige, certo? Então ele tem que ter o limite de onde ele pode ser mais acolhedor, de onde ele tem que ser repressor, dependendo da situação a que ele for ser submetido, né? E não se tornar uma parte daquele evento, daquela ocorrência que então a gente fala muito isso, não se torne parte da ocorrência. E é nisso que entra esse requisito de relacionamento interpessoal. Exatamente. Tem um exemplo legal também, o policial militar ele trabalha com a Fernanda, com a Eliane, acertei o nome agora, o pessoal que viu a primeira live, eu falei Eliane, gente, e a Eliane, mil desculpas, né? A gente tá assim, deslanchando ainda nas lives, tá candidata. Eu tô candidata, tô nervosa. Tá nervosa. Eu trabalho com a Fernanda, eu trabalho com a Eliana, a gente tem a capacidade, eu não vou trabalhar só com quem eu gosto, eu não vou atender só situações que eu tenha familiaridade, então essa questão do relacionamento interpessoal é para ele poder
já ter nele... Como policial, ele tem um contato muito direto com o público. Ele pode lidar com situações muito tranquilas, muito bonitas, de um parto, de uma situação muito tranquila, muito assistencial, como também de um estresse muito grande. Então a gente precisa que ele se adeque àquele momento. Então é imprescindível essa característica do relacionamento interpessoal. É imprescindível. E não significa que ele saiba conversar ou não saiba conversar. Não. E nem está atrelado, é importante a gente esclarecer, as pessoas confundem, a pessoa é tímida, então ela tem uma dificuldade de relacionamento. Isso não é verdade. Então não significa o relacionamento interpessoal características de comunicação. Inibição, timidez, não. Temos também a questão do potencial de liderança, né? E aí uma questão... O que é potencial de liderança? Potencial de liderança é aquele policial, e isso não só na carreira de oficial, como na carreira de soldado, e muitas vezes durante a atuação, ele vai ser o representante do Estado. É ele que vai estar ali sozinho representando o Estado, a polícia militar. Então, ele tem que saber se colocar, ele vai ser o líder daquela pequena parcela da comunidade ou de quem acionou o serviço da polícia militar. Então ele precisa se colocar como um líder, angariando a simpatia, né, e a orientação daquele público que está ali acompanhando ele, tá? Esperando que ele se coloque, esperando uma posição dele.